Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos estão felizes aí com Jesus? Os irmãos também. O arrebatamento não aconteceu agora de manhã, não. Amém. Nós estamos aqui, né? Amém. Amém? Porque aconteceu? Então nós ficamos misericórdia. Eu creio que foi por causa do Dia das Mães, né? Que o povo demandou hoje. Tem muita gente faltando. Senhor, desperta o teu povo. Irmãos, ontem eu estava assistindo um documentário. A parte final eu acabei dormindo, confesso. Mas à tarde eu estava assistindo um documentário na History sobre as 7 taças, as 7 trombetas e os 7 selos do Apocalipse. E a matéria que eles trazem são sempre matérias baseadas em pesquisas científicas. A teologia ela só dá um suporte para as pesquisas. Tá? E é interessante que alguns teólogos do Vaticano, alguns teólogos cristãos falaram ali, alguns pastores denominacionais falaram nesse programa sobre a questão das 7 taças, dos 7 selos e da 7 taças, 7 selos e as 7 trombetas. Né? E cada uma das coisas está condicionada, as outras 7 coisas, cada uma delas está relacionada à abertura e está vinculada a um selo. Ok? E por incrível que pareça, estava falando para a pastora Ruth e para a Ivanete agora de manhã na intercessão. Todos eles unânimes, viu? Católicos, anglicanos, presbiterianos, batistas, todos os teólogos desses segmentos foram unânimes em dizer que o 5º selo já foi aberto. Só mais 2. A igreja está dormindo, gente. A igreja está dormindo. Não é possível, irmãos. Certo que Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas não de todos. Amém? Nós não podemos estar entre esses muitos que o amor tem esfriado. E igrejas vazias para mim é um sinônimo de esfriamento espiritual. Faz sentido isso para você que eu estou falando? E não é só essa igreja. Eu tenho conversado com os pastores, eles também estão tendo a mesma reclamação. Ou o mesmo questionamento, vamos dizer assim. Irmãos, você vai esperar abrir o 7º selo? Quando abrir o 7º selo, você pode ter certeza que a desgraça é total. E a salvação vai ser muito mais difícil. Então, buscai ao Senhor enquanto é tempo. A palavra de Deus diz. Aleluia. Buscai ao Senhor. Sabe, vocês estão aqui, vocês não precisavam ouvir isso, mas vocês precisam ouvir para vocês me ajudarem a eliminar esse mal que está na nossa igreja, dos outros, os pastores deles, cuidam deles, vou falar de nós aqui. Eliminar esse mal que é essa evasão de membros da igreja. É dia das mães, amém. É dia das mães. Eu também tenho uma mãe e vou ficar com ela no período da tarde. Você entendeu? Mas isso não é motivo para crente não vir para a igreja. Antes de ser o dia da mãe, todo domingo vocês sabem que é o dia do Senhor. Aleluia. A não ser que a mãe mora longe, em outra cidade, em outro lugar. Pastor, eu preciso ir. Aí eu estou sabendo, vai lá, você precisa ver sua mãe, vai lá, seja bênção lá. Mas tirando isso, a gente fica sempre dando desculpinha para nós mesmos. Não veio hoje porque era chuva. Domingo passado foi chuva. Não veio esse domingo porque é dia das mães. Não vai vir domingo que vem porque estou com gordo, velho. Feriado. Não, irmãos. Presta atenção.
Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia e os conhecedores dela, muito mais do que eu, que debruçam para estudar essas coisas. O quinto selo já foi aberto. E eu não sei se é o sexto selo ou se é o sétimo. Eu não me lembro agora escatologicamente, mas um deles é a manifestação do anticristo já. Ok? Ele está à porta para se manifestar. E capaz de ele se manifestar e muito crente achar que ele é o Messias, que ele é o Salvador. Eles falaram isso nessa reportagem também, mas não é o nosso assunto hoje. Abra sua Bíblia, meus queridos. Eu quero falar hoje sobre compreendendo a ceia do Senhor. Amém? A palavra de Deus. Abra sua Bíblia, não falei o texto, mas o irmão Raimundo já pegou a visão. Eu quero que todos falem junto. Abra a sua Bíblia no texto de Lucas capítulo 22, do verso 15 a 20. Eu amo a palavra de Deus. Amém, aleluia. Aí sim, vamos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Amém. Então vocês não entendam que essa bronca foi para vocês não. Para vocês ficarem aqui, precisaram ouvir, para vocês despertarem os crentes da nossa igreja. Irmão, por favor, não falta mais em culto de ceia não. Amém? Não deve faltar em nenhum culto, só por uma emergência mesmo. Não deve faltar em nenhum culto, mas só por uma emergência. Mas no culto de ceia, eu creio que não deveria faltar mesmo, porque é o culto onde nós temos a oportunidade de tocar no corpo e no sangue do Senhor. E nós precisamos compreender a doutrina que envolve a ceia do Senhor. O que está por trás desse memorial? Simplesmente, a grosso modo, nós falamos, a ceia representa o corpo de Cristo que foi morrido na cruz, o sangue representa o seu sangue derramado lá, e está errado isso? Não, mas de uma forma muito simplória, a gente às vezes fala isso, mas não entendemos a profundidade que está por detrás desse memorial, e nós vamos compreender, para não participarmos da ceia indignamente, porque quando participamos indignamente, nós vamos ver o que acontece. Amém? Então, Lucas 22, de 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus falando: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Os irmãos podem se assentar. Amém? Nós vamos ensinar sobre a ceia e vamos participar dela daqui a pouco. Amém? Para participarmos entendendo o que é a ceia do Senhor. Eu creio que pelo menos uma vez por ano a gente tem que fazer isso, pastor Augusto. Fazer a reciclagem da doutrina da ceia dos irmãos. Você sabe que tem igreja por aí que já diz que não tem importância nenhuma fazer a ceia? Eu tenho igrejas ensinando que não faz, precisa. É algo simbólico, você faz, se quiser, se não quiser, não faz. Tem igrejas ensinando isso. Já tem, infelizmente. Tem igrejas ensinando que o inferno não existe e que no final o amor vence tudo. Ninguém vai para o inferno. Então, tem dessa teologia aí, então a gente não precisa fazer a nossa parte. Então os que estão lá no mundo estão certos. Vai viver no mundo mesmo. Quando for o final, o amor vence, você é salvo porque Deus é amor, ele não vai mandar ninguém no inferno.
Não vai mandar mesmo, as pessoas vão sozinhas. Deus não manda ninguém para o inferno, você vai sozinho, se você quiser. Eu não vou. Mas as doutrinas bíblicas, elas têm perdido a sua essência ao longo dos anos. E há quem diga que essa geração gerada por mim, porque a geração que me gerou na palavra, gerou o pastor Edmilson, gerou o pastor Sidney, gerou outros pastores aí, a geração que nos gerou foi uma geração das Escrituras, uma geração muito forte, uma geração que não teve a sua própria vida por preciosa, mas sacrificou ela no altar de Deus. Faz sentido, Débora? É isso? Foi uma geração apaixonada realmente por Jesus e transmitiu isso para nós. Agora, a nossa geração está tendo uma ineficácia, e eu me coloco entre ela, de conseguir transmitir para essa geração que nós geramos, Ruth, as verdades bíblicas, as doutrinas que envolvem a salvação comum da igreja. Estão se perdendo. As pessoas, elas estão se tornando agnósticas. O gnosticismo está velado dentro das igrejas. Não precisa fazer mais esforço nenhum, somente você confessou Jesus e está salvo. Será que é bem por aí? Eu te dar aquelas palavras ao vencedor. Se há vencedor, eu posso dizer então que há os derrotados, sim ou não? Sim. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, ao vencedor darei da coroa da vida, ao vencedor. Se há vencedor, há perdedor. Então tem muita gente que vai ficar no meio do caminho, irmãos. Desperta, tu que dormes. Levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Há um clamor no coração de Deus, clamando para a igreja, a noiva dele, se preparar para um encontro que já está marcado. Tem dia e hora já marcado nos portais eternos, nos memoriais eternos dos céus. O Filho não sabe, os anjos não sabem. Está a hora. E não compete a nós também sabermos, mas ele disse que nos daria um sinal dessa vinda. E os sinais estão aí. O que está faltando para nós crermos de verdade e provocarmos de verdade um verdadeiro avivamento para a última grande colheita de almas que está próxima a acontecer? Sabe, eu me lembro daquela charge, daquele desenho que vocês já viram várias pessoas carregando a cruz, um desenho assim, um filme assim, várias pessoas carregando a cruz. Aí o engraçadinho lá disse que achou que a cruz dele estava muito pesada. E ele, na caminhada, ele foi cortando um pedacinho da cruz. Sabe o que significa isso? Cada igreja que está cortando um pedacinho da cruz, da verdade da cruz, elas estão tirando uma parte da salvação delas, da salvação comum delas. Então elas vão cortando porque está pesado, para ensinar a doutrina da forma que ela é, muito pesado. Muitos não ficam na igreja. Pedro questionou isso e Jesus falou para ele: se vocês querem se reunir a eles, vai você com eles também. Não, Senhor, a quem iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Sabe a doutrina que Jesus estava ensinando para eles? O seguinte: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quando Jesus começou a ensinar isso, um monte de gente começou a cair fora. Duro esse discurso, Pedro disse: quem poderá suportá-lo, Senhor? Quer unir a eles? Não, Senhor, a quem iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Então as pessoas, um largo engraçadinho lá, começou a cortar o seu pedaço da cruz. Só que mal sabia ele, lá mais adiante tinha um grande abismo a ser atravessado. Os que suportaram a cruz e levaram a cruz com resignação. Quando chegou no abismo, a cruz dele dava certinho na ponte para ele passar para o outro lado. Aquele que cortou a cruz não tinha madeira ou material suficiente para atravessar para o outro lado. Sabe o que significa essa sarja aí? Significa que se a gente começar a tirar coisas da doutrina, a gente vai ficar fora. Quando chegarmos no momento, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós ensinamos não dá suporte para fazermos a travessia. Vocês conseguem entender isso? É isso aí, né, pastor? Você conseguia ampliar para mostrar para eles, o coitado lá fica de joelho lá com a cruz dele pequenininho, os outros atravessando. Se é eu, então eu ia. Se é eu na minha carne, né? Porque lá não vai.
não vai ter carne almático, né? Mas se é eu na minha alma, a hora que estivesse atravessando, eu ia olhar para ele e falar assim: viu? Bem feito. Na carne dá vontade de falar isso, com esses caras que estão tirando a verdade do Evangelho e convertendo a verdade do Evangelho em nada, tirando a essência, perderam a essência, se venderam. Eu quero falar sobre vocês sobre a nova aliança. A ceia envolve a nova aliança. A ceia é um memorial de uma nova aliança. Podemos observar basicamente as alianças que eram desenvolvidas nos povos passados, principalmente a aliança de sangue. Fala, aliança de sangue. Aliança de sangue. A ceia é uma aliança de sangue. Amém? E nós observamos que basicamente as alianças de sangue, elas seguem um padrão. Tem um padrão delas, podendo omitir ou acrescentar algum outro item. Olha que eram usados nas alianças de sangue. Eram necessárias duas partes. Fala assim, duas partes. Duas partes. Uma aliança de sangue, duas partes. Uma aliança de sangue, duas partes. Então seria pessoalmente ou seus substitutos. Fala, pessoalmente ou seus substitutos. Começa a gravar essas palavrinhas-chave aí para vocês entenderem a mensagem. Então, para ser entrada numa aliança de sangue era necessário duas pessoas, duas partes. Ou elas pessoalmente ou elas colocavam substitutos para elas. Era necessário um sacerdote. Para um sacerdote. Um sacerdote. Olha só, era necessário um copo de vinho. Para um copo de vinho. Um copo de vinho. Era necessário também que houvesse derramamento de sangue. Amém? Derramamento de sangue. Outra coisa, após o derramamento de sangue, havia a mistura do sangue, ok? Dos sangues que eram derramados ali, havia uma mistura daquele sangue, e aí eram pronunciadas no momento da aliança de sangue, eram pronunciadas bênçãos e eram pronunciadas maldições. Ok? Então, a marca, fazia-se uma marca no local onde se fazia o corte. Geralmente, o corte, quando você ia entrar numa aliança de sangue com alguém, era feito um corte no pulso. Um pequeno corte no pulso, ao ponto de derramar sangue. Ok? Então, o sacerdote estava ali, eu ia entrar ali na aliança com o Ricardo, de sangue. Ok? Então eu fazia um corte no meu pulso e um corte no pulso do Ricardo. Ok? O sacerdote estava ali e a aliança então tinha os termos da aliança que nós colocávamos esse termo diante do sacerdote. Eu e o Ricardo colocávamos esses termos. E se cumpríssemos os termos, haviam bênçãos da vida do Ricardo para mim e da minha vida para ele em cumprir os termos. Se não cumprisse os termos das alianças, então eram pronunciadas as maldições que ocorreriam. Tudo bem? Então, o sacerdote pegava uma taça de vinho, ok? Uma taça de vinho, e fazia que eu derramasse meu sangue ali, e o Ricardo derramasse o sangue dele ali. Se misturava aquele sangue ali no vinho, aí eu tomava um pouco daquele vinho com sangue, e o Ricardo tomava. Entendia-se então que o sangue de Ricardo agora estava fluindo em mim, e meu sangue fluindo em Ricardo. Estávamos em aliança de sangue. Algumas culturas eles colocavam o pulso junto e misturavam o sangue ali. Aí eles colocavam uma pólvora no local da cicatriz, para que aquela cicatriz, quando fechasse aquele ferimento, se tornasse uma queloide, e aquela queloide ficava no tom acinzentado. Então virava um memorial. Fala, memorial. Memorial. Então toda vez que eu olhava para aquele corte, aquela queloide, em tom acinzentado, eu entendia que eu tinha uma aliança de sangue com o Ricardo. Amém? Amém. E o Ricardo a mesma coisa, eu entendia que existia uma aliança de sangue dele comigo. Tudo bem, gente? Então, ficava uma marca no local onde fluiu o sangue. Ok? Agora, havia troca de presentes. Fala assim, troca de presentes. Troca de presentes. Numa aliança há troca de presentes. Então isso significa ter tudo em comum. Fala, ter tudo em comum. Ter tudo em comum. Então, após ter a troca de presentes, eu e o Ricardo agora temos
algo em comum, era feito um memorial, fala, memorial. Memorial. E esse memorial poderia ser uma árvore que era plantada, tá bom? Então toda vez que eu olhava para a árvore, era uma memória da minha aliança com o Ricardo. Ora a marca, né? Pedras eram colocadas como memoriais. Lembra lá quando Josué passou pelo Jordão, mandou tirar 12 pedras do Rio Jordão, estabeleça ali um altar com 12 pedras. Eles tiraram do meio do Rio Jordão. E aí, quando os vossos filhos perguntavam o que significa esse memorial, vós direis aos vossos filhos que o Senhor fez vocês passar por esse Jordão a seco. Vós direis para esse seu filho que esse memorial significa que Deus nos livrou com um braço forte lá do Egito também. Esse memorial significa que o braço forte do Senhor tem nos acompanhado. Então toda vez que os filhos olhavam aquele memorial, eles falavam: olha pai, isso aí é aquilo que significa que Deus foi forte conosco e nós passamos o Mar Vermelho e passamos, né, o Jordão assim. Memorial. Amém? Então, era colocado árvores, pedras ou monumentos como memoriais, ou era feito alguns ritos na cultura, geralmente nas culturas orientais. Eles sabem o valor de uma aliança, nós não sabemos. E por isso que nós não honramos as alianças que às vezes fazemos. Ok, gente? Porque não conhecemos. Agora, padrões da aliança de sangue do Novo Testamento. Fala, aliança de sangue. Aliança de sangue No Novo Testamento, do Novo Testamento. é uma aliança superior a todas as demais. Quando você faz um estudo sobre as alianças na Bíblia, você vai ver que no começo da humanidade, até Jesus Cristo, Deus fez uma série de 7 alianças com o povo, com homens. Ele faz primeiro a aliança do Éden. A aliança do Éden era uma aliança de eternidade. Ele só disse para o homem: vocês vão ser guardião, guarda aí, é uma bênção, vocês vão viver eternamente aqui e vocês vão produzir filhos santos aqui. Somente confirme a sua santidade e vocês vão viver uma vida eterna aqui no Éden. A terra produzia tudo. Era uma aliança de Deus estabelecida no Éden. Ou seja, que o homem vivia aquela bênção. Amém? Aí acontece o que aconteceu, os irmãos sabem. O pecado entra, aí Deus teve que providenciar uma outra aliança, aliança adâmica. Fala, aliança adâmica. Aliança adâmica. Aliança adâmica em Gênesis 3,15, depois do pecado, Deus promete ao homem que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Esse que feriu a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Deus já estava anunciando. Glória a Deus. Fala assim: nosso Deus é o Deus que anuncia o fim. É o Deus que anuncia o fim. Desde o princípio. Desde o princípio. Então, a aliança estabelecida ali com Adão falava de uma promessa de um Redentor que ia salvar a descendência de Adão. Ok? Deus ia providenciar isso. Aliança adâmica. Depois disso, Deus se ira porque o povo se perdeu. Sim ou não? Havia uma perdição no gênero humano, uma corrupção terrível, né? Então Deus decide destruir o mundo. Sim ou não, gente? Ele destrói com quem? Com o dilúvio. Então já tinham se passado 2 alianças: a aliança adâmica, a aliança do Éden e a aliança adâmica. Agora Deus destrói o mundo, mas Ele faz uma aliança com um homem chamado quem? Noé. Aí Noé constrói uma arca e salva ele, as suas noras, os seus filhos ali. Acho que 8 pessoas, a Bíblia diz, foram salvas pelas águas. Ok? Através da arca. 120 anos Noé batendo aquele seu martelinho e dizendo: ó, vai vir chuva. Você vai cagar, que chuva nada. O homem estava quase 900 anos lá e batendo no seu martelinho lá, 120 anos, batendo no seu martelinho lá e dizendo: vai vir chuva. Deserto que é, aí o sol está tendo que chuva, você está doido, é que nem hoje. Jesus está voltando, irmãos. O 5º selo foi aberto. Que nada, curtir a vida, o que vale é a busca do prazer. Não é assim que os psicólogos falam, gente?
Se te traz prazer, faça. Interessante, né? Que esse negócio da busca pelo prazer, de se dar prazer, faça, foi alimento para a serpente, sabia? Engraçado que lá em Gênesis, o diabo é conhecido como a antiga serpente. Lá em Apocalipse, no final do Apocalipse, ele já é dragão. Quem que alimentou ele? Ele cresceu, hein? Quem que alimentou ele? Quem que alimentou ele? A serpente virou dragão. Serpente lá no Éden. Agora em Apocalipse é o dragão. Alguém alimentou ele, não foi? Ele cresceu. O que alimenta ele? Pecado. Deus destrói então o gênero humano através do dilúvio, salva 8 pessoas e estabelece aliança com Noé. Tudo bem? Aliança Noé. Aí vai vindo umas alianças com Abraão. Ok? Teve uma aliança com Abraão. A aliança abraâmica. Deus não escolheu um povo, e havia vários povos naquela época, né? Existiam vários povos naquela época. Abraão era de Ur dos Caldeus. O povo caldeu era um povo violento, irmãos, um povo de guerra, derramamento de sangue mesmo. Sabe aqueles filmes que você vê muito sangue derramado? Guerra, medieval, aquelas coisas antigas. Era um povo caldeu, era daquele jeito. Abraão era de Ur dos Caldeus, um povo violento, pagão mesmo. Então Deus não escolhe um povo, Ele escolhe um homem chamado Abraão. Aleluia. Com esse homem ele estabelece uma aliança e diz: eu Aleluia. farei de ti uma grande nação, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Aliança Abraão. Aí passa a aliança abraâmica. Deus então vai fazer uma aliança com Davi, chamado a aliança davídica. Porque você falou os outros patriarcas. Não, eu vou falar que teve um intermédio aí uma aliança chamada Aliança Palestina, que está lá em Deuteronômio, que foi com o povo palestino. Israel era considerado também um povo palestino. A terra era considerada Palestina, então foi a Aliança Palestina, foi uma aliança feita por Deus lá em Deuteronômio com o povo de Israel. Aí tem a aliança com Davi, foi a 7ª aliança, irmãos. Amém? Foi a 7ª aliança. Dessas que estou citando, foi a 7ª. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Teve a sua importância, essas alianças foram bênçãos. Era Deus se manifestando através dessas alianças ao homem, o seu caráter, manifestando a sua justiça. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Todas essas alianças falharam. Sabe por quê? Porque foi feito por homem. O homem é falho. E todas essas alianças foram quebradas, não por Deus, mas pelo homem. Agora a 8ª aliança, essa que nós, mês a mês, nós ratificamos que estamos nela, essa é eterna. Aleluia. Aleluia. Essa superou todas, essa não muda, porque essa não foi uma aliança feita de homem com homem. Você está entendendo? E vocês vão entender agora mais ainda profundo isso. Nós dissemos aqui que são necessárias partes, sim ou não? 2 partes. Deus e o homem, então, numa aliança. Então a gente partindo do princípio que Deus não se associa com o pecado, que é o pecado que alimenta a serpente. Então, qual de nós homens poderia ser o representante da raça humana nesta aliança? Qual de nós homens poderia? Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Fala, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então não foi um só que pecou. A semelhança de Adão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou seja, foram apartados da glória de Deus. Agora, no mesmo livro de Romanos, Paulo, ele nos confessa que, olha só que interessante, Paulo ele fala assim, capítulo 3 ainda, ele diz assim no versículo 9 e 10, olha só: pois que, está fazendo uma pergunta, pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Fala, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Versículo 10 ele diz: como está escrito, não há um justo sequer. Então, não há quem faça justiça, não há um justo sequer. Então, como que Deus, não há quem busque a Deus. Então, como Deus vai entrar em aliança com o homem? Então, Deus
gerado diretamente pela semente do pecado, ou seja, não era um filho gerado por outro homem. Ele providenciou o plano, então, de enviar o Filho dele, o Filho de Deus. Amém? Amém. Aí nós vemos lá em Mateus, capítulo 3, você não precisa abrir para nós ganharmos o tempo, mas em Mateus capítulo 3, nós vimos a essência desse homem, Filho de Deus. Está escrito assim a respeito dele. Então aqueles que temem ao Senhor falam, errado, tem Malaquias, voltou muito aqui, Mateus 3, versículo 16 e 17, diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, mas de novo, eu acho que Deus quer falar alguma coisa para nós disso aqui, hein? 3:16, 17, diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: eis o meu filho amado, em qual a minha alma tem prazer. Então Jesus feito carne, feito homem, Deus fala a respeito dele que no dia do batismo que ele era o meu filho, em qual a minha alma tem prazer. Então ele era filho de Deus. Amém? Amém. Aí nós vemos ele também se apresentando como filho do homem. O próprio Jesus, ele se apresenta também como filho do homem. Mateus capítulo 1, versículo 16 diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu quem? Jesus, que se chama o Cristo. Então olha só, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mas nós sabemos então que Jesus ele tem uma genealogia divina, e ele tem uma genealogia humana. Humana, porque ele era filho de Maria. Ele não era filho de sangue de José. O sangue dele era divino. O DNA era o DNA do próprio Deus. Aleluia. Amém? Então Jesus ele tem uma natureza divina e ao mesmo tempo humana. Então dessa equação que João fala, isso já é uma equação simples, irmão. O verbo Deus, que João fala no seu livro, capítulo 1 de João, ele fala: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo se fez, foi feito pelo verbo. Versículo 14 de João 1 diz que o verbo se fez carne. Então o verbo Deus se faz carne no homem, Jesus, e aí gerou igual, varão perfeito, sem defeito, sem mácula, sem ruga, sangue divino, sangue celestial. Amém? Amém. E ele tinha também ao mesmo tempo, não sei se vai fazer sentido para você, mas ao mesmo tempo ele tinha o sangue de Maria, vocês concordam? Sabe por quê? Porque no óvulo materno tem o DNA da mãe, ou não? Mudou? Tem, não tem? É sangue. O óvulo materno é sangue. O esperma do homem é sangue. Da junção semente de Deus, ele era filho de Deus, não entrou homem ali. Da junção semente de Deus com a semente da mulher, o óvulo, já era o varão perfeito. Ele tinha o sangue de Deus. Ao mesmo tempo, podemos pegar que ele tinha o DNA de Maria, ele tinha uma natureza humana, porém sem pecado. Faz sentido isso para você? Ele era tão humano que naquele momento de cruz, ele tem uma preocupação com a mãe dele. Ele não deixou de ser homem naquele momento de cruz. Lá na cruz ele olha e fala para João: João, eis aí tua mãe. Falando de Maria. E falou para Maria: Maria, eis aí o teu filho. E diz a história secular. A história
da igreja diz que desde aquele momento, João recebeu Maria como sua própria mãe. Como sua própria mãe. João cuidou de Maria. Até Maria morreu. Maria não foi assunta ao céu, não, irmãos. Ela morreu provavelmente na cidade de Éfeso. Está na glória. Amém, gente? Amém. Então, Deus homem, então, varão perfeito habitou entre nós. O Evangelho diz que ele será Emanuel, Deus conosco. Vocês estão me acompanhando? Amém. Agora veja só, Deus e o homem estavam pessoalmente representados nessa aliança de sangue. Deus e o homem estavam pessoalmente representados em Jesus. Amém? Amém. Deus agora não precisava mais do sangue de animais, ok? Para entrar em aliança, não precisava mais de sangue. Mas, como homem, Jesus, ele tinha o seu próprio sangue. Amém? Através do homem Jesus, Deus tinha o seu próprio sangue. Não precisava mais de sangue de animais. Aí, nós agora em Jesus também tínhamos e temos um representante com o sangue de homem. Amém, gente? Sem a contaminação do pecado. Segundo os Coríntios 5:21 está escrito, Paulo falando à igreja, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Sangue puro, sangue do inocente. Agora, até a crucificação, Jesus ele se manteve limpo, totalmente limpo. Mas na cruz, ele recebeu sobre si a contaminação do nosso pecado. O sangue dele, a vida dele agora recebe a contaminação nossa. Na realidade a gente fala que foi na cruz, mas na realidade a alma de Jesus enfermar, Deus fez ela enfermar, foi ali no Getsemane, foi ali no Getsemane, a transferência, então, ao ponto de ele soar gotas como que sangue, tanta pressão ele estava sofrendo ali no Getsemane. Então, Isaías 53, a partir do verso 4, Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui foi anunciado o braço do Senhor, como o renovo de uma terra seca. Ele foi surgindo, não havia nele beleza alguma que pudéssemos desejá-lo, porque na realidade, quando ele foi para a cruz, ele estava desfigurado, irmãos. Ele estava com o semblante todinho arrebentado, sabe, cuspiram nele, sabe, puxaram a barba dele, sabe, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, sabe, no nosso rei, no nosso mestre, bateram na cara dele, no rosto dele, e disse: profetiza quem te bateu, você não é profeta. Humilharam ele, colocaram uma cruz sobre as suas costas e mandaram ele carregar aquela cruz. Ele era mais indigno, Isaías diz, o mais indigno dos homens de todos, experimentado no trabalho, de qual nós não fizemos nele caso algum. Mas o versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia! Nós reputávamos como aflito, ferido de Deus, mas ele foi moído pela minha transgressão, pela transgressão do seu povo, e ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Ele assume então ali na cruz a nossa miséria. Lembra? Precisava duas partes, ou seu substituto. Amém? Deus agora precisa entrar em aliança com o homem. Ele manda quem? O seu substituto. Manda o filho, o substituto de Deus naquela aliança. O filho de Deus. E nós precisávamos também de alguém para nos representar. Quem que vai representar nós na aliança? O Filho do Homem, Jesus. Deus proveu, como ele disse
Deus então proveu o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro perfeito. Ali na cruz, o sangue, seu sangue, torna-se o sangue de todos os homens. Amém, gente? Amém. Ali na cruz, o sangue de Jesus se torna o sangue de todos os homens. Porque o que o pecado merece? O salário do pecado é a morte. A vida da alma está onde? No sangue. Sem derramamento de sangue não há o quê? Então o pecado era pago pela morte. Agora então o sangue dele torna-se o meu e o seu sangue, o sangue dos homens derramado, para que houvesse a remissão do pecado. Vocês estão sendo abençoados? Aleluia. Agora diz que precisava de um sacerdote, né? Hebreus 7. Hebreus 7. Bem rapidinho. Vai lá, meus queridos irmãos. Hebreus 7. Vocês acharam? Hebreus 7. Versículo 20 diz assim. Olha só. E visto como não é... Acharam? E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aquele que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento, por aqueles que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É o sacerdote de Jesus. Amém? Aí ele diz, de tanto melhor concerto, ou de melhor aliança, Jesus foi feito o quê? Fiador. Ok? E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, para sempre. Ok? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam, os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Fala, Jesus é o meu fiel intercessor. Jesus é o meu fiel intercessor. Você sabia que ele está lá no céu agora intercedendo por mim e por você? Você sabia disso? Ele está lá intercedendo por você. Aí diz aqui assim, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Então, o versículo 28 diz assim, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, fala, os sumos sacerdotes terrenos. O sumo sacerdote terreno são homens fracos. são homens fracos. Amém? Amém. Os pastores hoje, nós pastores, somos homens e somos fracos. A gente só é forte nele. Agora, o sumo pastor, Aleluia. Jesus Cristo, é dele que o apóstolo está falando aqui. Esse, a palavra diz, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito e para sempre. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo, ninguém vai chegar à perfeição. Aqueles que ano após ano apresentam o mesmo sacrifício. Ele está falando da lei sacrificial que Deus colocou para o povo. Era sacrifício todo ano, todo dia, no mínimo 2. Era todo dia, no mínimo os 2 sacrifícios. Um da manhã e o da tarde. O sacrifício da manhã era um ritual. O inocente morrendo pelo culpado, faz sentido? Eram os bichinhos, morria o inocente pelo culpado. Mas isso não trouxe permissão, não trouxe libertação total. Isso era só uma cobertura, era uma expiação somente pelo pecado, mas não era algo definitivo
sacerdócio eterno de Jesus. Amém? Vocês estão começando a entender? Então, o copo de vinho. Os elementos que falam do copo de vinho. O copo de vinho, em 1 Coríntios 11, 25, Paulo fala sobre Jesus levantando a taça, lembrando do memorial. Agora, quando Jesus fez isso, de levantar a taça no dia da ceia, a taça com aquele vinho, os seus discípulos souberam naquele momento exatamente o que eles estavam fazendo, por causa de uma tradição que havia na Páscoa judaica. Daqui a pouco vocês vão entender a ministração da ceia. Jesus fez algo ali. Por isso que lá em Lucas, quando nós lemos, ele usa aquele termo: desejei ansiosamente comer essa Páscoa convosco. Ele comeu no mínimo umas outras duas. Ele teve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente. Então outras 2 Páscoas ele celebrou com os seus discípulos, mas aquela era especial. Ele desejou ansiosamente, havia um desejo ardente no coração de Jesus. Por que será? Nós vamos entender daqui a pouco. Agora, fala derramamento de sangue. Olha só, na aliança não derramava sangue, ok? Na crucificação, as mãos e os pés eram pregados com grandes pregos ou cravos, parecido com aqueles que prendem os dormentes nos trilhos de trem, esses trens de madeira, esses dormentes de madeira. Viram os cravos que prendem aquilo? Eu tive a experiência daquilo. Foi semelhante àquilo que cravaram os pés e as mãos do nosso Salvador. Amém? João, capítulo 20, versículo 24 a 25, vai contar um pouco desse drama de Jesus vivido na cruz. Agora, a Bíblia, as alianças falavam nos rituais que o sangue tinha que ser misturado. Sim ou não? Sim ou não? O sangue tinha que ser misturado. Esse texto eu quero ler com você. Vai lá para Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Aleluia. Estão sendo abençoados, queridos? De 26 a 28, diz assim: Jesus está na ceia, ok? Com seus discípulos. Aí ele diz assim: enquanto comiam juntos, Jesus tomou o pão e, o abençoando, compartilhou e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para o quê? Remissão de pecados. Você viu que o termo muda? Ele não está falando expiação de pecado, ele está falando de remissão de pecados. Remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia, letra maiúscula, é um dia do Senhor, em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Agora veja só, bem rapidinho. Chegava o dia da expiação, que até hoje o judeu comemora de uma outra forma, porque eles não fazem mais sacrifício, porque não tem tempo. Eles não estão sacrificando sangue ainda é demais, mas vai voltar. Quando construir o templo, porque existe a promessa, uma profecia da reconstrução do templo de Jerusalém, o terceiro templo, e ali vão voltar a se sacrificar de novo. Inclusive eles já até conseguiram produzir em laboratório a ovelha vermelha, que era uma ovelha própria de sacrifício. Vocês já viram isso? Tem uma matéria sobre isso? Procura no YouTube, vocês acham? O que acontecia? Uma vez por ano era o Yom Kippur, ou o dia do perdão, e era feito então no dia da expiação de pecado, e eles fazem isso agora com o significado lá de Esther, da libertação do povo. Então eles celebram o Yom Kippur, mas esse dia da expiação, ou o Yom Kippur, o que acontecia? O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano só, no lugar chamado Santo dos Santos. É como fosse aqui, essa cortina aqui que vocês estenderam, aí seria o lugar santo. Aqui o Santo dos Santos. Aqui, lá na Velha Aliança, só podia passar o sumo sacerdote uma vez ao ano para oferecer sacrifício de expiação pelo pecado dele, primeiramente, e pelo pecado do povo. Faz sentido isso para você? Ok? Aí o que acontece?
que era feito? Morria-se então um cordeiro pela família do sacerdote. Ele sacrificava primeiramente por ele. Amém? Por ele e por sua família, para a expiação do pecado dele. E aí morria um outro cordeiro pelo pecado do povo. Aí eu pego 2 bodes emissários. Fala, 2 bodes emissários. 2 bodes emissários. Fala assim, outra linguagem. Bode expiatório. Que vem de expiação. Aí você fala assim, você não está colocando um bode expiatório. Surgiu dessa expressão. O que acontecia? Um bode, ele era morto também pelo pecado. O outro bode, o sacerdote colocava a mão na cabeça daquele bode e confessava os pecados dele e da nação, do povo. E esse bode era lançado no deserto. Eles entendiam que um bode morria para fazer a cobertura do pecado, expiação, cobertura. E outro simbolizava que estava levando momentaneamente o pecado para fora do povo. O bode expiatório morria no deserto. Isso ano após ano. Agora, quando Cristo ele entrega o seu sangue, a obra foi completa. Glória a Deus. A obra foi completa. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder sim no sangue de Jesus. As igrejas perderam o sangue. Ouvi um comentarista dizer que não precisa ficar clamando o sangue de Jesus, que é tomar o nome do Senhor em vão. Que parte que ele não entendeu? Que parte que a igreja não está entendendo? Que o sangue de Jesus é uma arma de defesa, minha irmã. Quando eu sofri um assalto no banco em 1995, o camarada colocou uma 765 lá, tem não sei quantas balas no pente. No pente, né? Eu não sei quantas balas tem ali, tem umas 15, 20. E mais uma na agulha. E eu vi o negocinho só fazer caiaque assim na minha cabeça e eu deitado. E ele falou: você não levanta daí, senão exploda a tua cabeça. Minha esposa foi despertada em casa para entrar em intercessão. E ela falava assim, na oração dela: cubra Vitor com o seu sangue, Senhor. Cubra meu marido com o teu sangue, Senhor. E a minha fala era, ali deitado: Senhor, cubra-me com o teu sangue. E lá dentro de mim com o sangue do concerto eterno. Sabe o que aconteceu? Foi uma arma de defesa. Que poderia ter um escudo. Eles não vão, bandido profissional, eles não vão falar. Ladrão de banco é profissional. Eles só fazem isso em última análise, matar alguém. Eles não querem dessa forma, eles querem o dinheiro. Mas poderia. Sim ou não? Sim. O sangue de Jesus nos tornou invisível. Me lembro de uma vez pregando numa igreja e falando sobre Jesus como bom pastor, e que esse bom pastor tinha derramado sangue em nosso favor. Numa igreja lá no Rio Pequeno eu preguei sobre isso. Eu não era nem pastor na época. E um casal lá depois chegou um testemunho para mim, que eles tinham se convertido fazia pouco tempo, e eles tinham ouvido aquela ministração e não sabiam que poderoso assim, como a obra da cruz era eficaz assim. Saíram maravilhados, mas quando estavam chegando em casa, que pararam o carro e iam abrir o portão para guardar o carro, 2 elementos os abordaram. Era um assalto. Sabe o que ela lembrou na hora? Do sangue que ela tinha ouvido no culto, e ela gritou: sangue de Jesus tem poder. Na hora o bandido começou a tremer a mão assim, começou a olhar para o nada, pegou a arma, colocou na cintura, morreu. O que ele viu ali, irmãos? O que será que ele viu ali? Eu vi o testemunho de uma mulher que ela chegou em casa e um bandido estava assaltando a casa dela. Quando ela chegou em casa, ela, crente, antes de dormir, ela foi orar. O bandido se escondeu debaixo da cama, ela não viu. E ela orou e pediu ao Senhor: Senhor, nesse momento do meu sono, cubra-me com o teu sangue, com o sangue do concerto eterno. Sabe o que aconteceu? Quando
o bandido viu que ela tinha dormido já, que ela tinha pego no sono, diz que ele levantou, saiu debaixo da cama e quando ele olhou para ela, ela estava toda ensanguentada. Ele saiu correndo, ligou para a polícia e falou: fulana de tal está ensanguentada, eu acho que mataram ela. Eu acho que mataram ela. O que ele viu foi uma visão espiritual do sangue, vocês estão entendendo? Deus abriu a mente dele para que ele visse o sangue sobre ela e não fizesse nenhum mal. Quando chegou lá, a senhora estava dormindo perfeitamente. Ele contou o relato, disse que também depois dessa. Também depois dessa, o sangue tem poder. Agora, bênçãos e maldições são proferidas. Efésios 1, de 3 a 7 diz que nós estamos aliançados em Cristo e temos toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? Gálatas 3, 26 a 29. Paulo fala aos Gálatas: em Jesus nós somos herdeiros segundo a promessa feita a Abraão. Fala assim: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, segundo a promessa feita a Abraão. Qual promessa foi feita a Abraão? Gênesis 12, de 1 a 3 diz, eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir para ganhar tempo. Mas olha o que diz a Bíblia em Gênesis 12, de 1 a 3, que nós somos participantes, através do bendito Abraão, que creu, e Deus prometeu a ele. Olha o que Deus prometeu para ele, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! A nossa família é bendita por causa do abençoado do Abraão que creu. Em Cristo nós fazemos parte dessa aliança. A aliança abraâmica, ela se conclui na aliança de Deus com o homem através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, Deus redimiu o povo de Deus. Ou seja, o Israel vai ser salvo pelo sangue. Deus tem um projeto ainda com Israel. Nós somos abençoados através da bênção de Abraão. Agora, maldições. Olha maldições que nós não entendemos o sangue. Posso falar? Amém. Fraqueza do poder de Deus, doença e morte. Faça-se uma pergunta para você mesmo agora junto comigo. A pergunta é: estes aspectos se encontram na igreja hoje? Vamos falar, vai de novo: fraqueza do poder de Deus, doença e morte. Essas coisas encontram-se na igreja hoje? E responda. Então vamos ver a resposta disso onde está? Para isso aqui, vai lá para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Vocês acharam? Isso eu quero que vocês acompanhem a leitura. 1 Coríntios 11, versículo 27 e 30. Diz assim: olha só, vocês estão entendendo que isso aqui é uma aliança de sangue? Esse memorial é um memorial para nos lembrarmos de quê? Isso que eu estou ensinando. Lembrarmos que estamos em aliança. Lembrarmos que o sangue de Jesus nos permite acesso ao Pai. Então, olha só: portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê? Condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Ok? Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormem, já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Quando nós participamos dessa aliança, desse memorial, indignamente, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, ficamos fracos do poder de Deus, ficamos doentes e alguns até morreram, por não discernir o corpo. Marca e sinal da aliança em Jesus. Qual foi a marca em Jesus do sinal da aliança? A marca dos cravos. Tomé falou: se eu não ver a sua mão, colocar a mão sobre as chagas, sobre as feridas e a mão do seu lado, de maneira nenhuma eu acreditarei. Então a marca da aliança em Jesus, que Ele estava em aliança conosco, está nos seus cravos. Agora, vocês já fizeram esse exercício mental, assim, de imaginar que Ele está lá intercedendo por nós? Um dia nós vamos estar com Ele como igreja. E pela eternidade, pelos séculos dos séculos, quando nós estivermos com Ele, e que Ele, talvez, fizer uma fábula assim na nossa cabeça, ou Ele, Deus te abençoe, meu filho. E se olhar para as mãos, Aleluia. não apagou a marca, Ele está lá desse jeito, o Cordeiro que vai ser rei, mas Ele está lá como Filho do homem. É um Deus homem lá no céu intercedendo por você. E Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e meu Pai vai enviar em meu nome o Espírito Santo Consolador, o Deus Espírito aqui na terra. Aleluia. E sabe quando nós estamos em fraqueza? Paulo fala que Ele intercede por intermédio de nós com gemidos inexprimíveis. É uma intercessão do Espírito. Foi pouca coisa que Ele fez, irmãos? Foi pouca coisa para que a igreja pise no sangue dEle, para que você fique mole na sua casa, desculpa, e dando desculpinha para não vir no culto. O quinto selo já foi aberto, irmãos. O Cordeiro já está se levantando do trono. O Cordeiro já se levantou do trono, só está aguardando o momento da ordem do Pai. Volte. Vocês ainda me amam? Eu não estou bravo com os irmãos, mas eu preciso ser duro na pregação do Evangelho, irmãos. Eu preciso ser intérprete na pregação do Evangelho. Pecado é pecado, pecado te afasta de Deus, pecado te leva para o inferno. E Deus não criou o inferno para os homens. Inferno não é lugar para os homens. O inferno foi criado para o demônio, o diabo e os seus anjos. Satanás e os seus anjos. Foi para o homem. Agora, e a marca em nós? A marca em nós. Nele está a marca, né, dos cravos. E em nós, aonde está? Na velha aliança, Deus pediu a marca da aliança para Abraão, aonde? Todos os machos no 8º dia, nascidos em sua casa, deveriam ser o quê? Circuncidados. A circuncisão era a marca da aliança do homem para com Deus. Agora, nessa nova aliança, Jesus substitui essa questão. Nele está a marca da aliança, os cravos nas mãos e nos pés. E em nós? Paulo, ele vai falar aos Romanos, capítulo 2, no versículo 28 e 29. Ele diz assim aos Romanos, ele diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é do interior, e circuncisão a que é do coração,
que a marca da aliança em nós é a santidade. Para a santidade é a marca da aliança em nós. Lembre-se, veja bem, marca todo mundo vê. Faz sentido isso para você? Marca todo mundo vê. Estigmas, todo mundo vê. Se você chegar bem pertinho de mim, você vai ver que eu tenho várias marcas no meu rosto. Todo mundo vê, são marcas que adquiri. Marca todo mundo vê. Quando a gente fica velho, as marcas da Cristo ficam no nosso rosto, no nosso amadurecimento. Sim ou não? Sim. Marca todo mundo vê. Aí eu pergunto: se o nosso coração é circunciso e a marca disso é a santidade, significa que as pessoas vão ver em nós o quê? A santidade. As pessoas vão ver santidade em nós. E marca todo mundo vê. Vocês começam a entender essas coisas, irmãos? Pensar nesse discurso todo, está fazendo sentido para você? Com relação à ceia do Senhor, a essa aliança? Um pastor, eu conheci um pastor que foi alvo desse testemunho, gente. Conheci ele. Não sei se está vivo hoje. Mas na época o caso dele foi muito comentado pelos pastores da lá. Ele estava com um problema sério no coração. Tinha infartado algumas vezes. Passado por infarto algumas vezes. E ele começou a clamar a Deus para que Deus o libertasse daquilo. Para que Deus o curasse. Não foi da forma que ele pediu a cura. Veja só, ele passou pela intervenção que meu sogro passou o ano passado. Depois do cateterismo, ele faz lá a safena e a ponte safena e qualquer outro lá, as mamárias. Fez lá. Ele fez também esse pastor. Só que o médico que operou ele era um médico crente. Você gostou disso? Esse caso era um médico crente que operou ele. Pois que o médico ao operar ele, ao ver o coração dele, irmãos, o médico perguntou para ele, depois dele recuperar nas vindas depois da cirurgia: o senhor tinha passado por alguma cirurgia já no coração? Não, doutor, nunca passei. Sabe por quê? Está aqui. Mostrou o exame, a foto, a radiografia lá. O senhor tem uma marca no coração, uma forma de uma aliança, é uma circuncisão, uma aliança em volta do seu coração. Um corte, uma marca de um corte, não fosse uma aliança. Nunca passei. Aí disse que o médico então começou a chorar. Era crente, né? Falou assim: você tem a marca da aliança de Deus no teu coração. É a marca da circuncisão de coração. Não sei se Deus deixa essas marcas assim, às vezes, para chegar no nosso testemunho desse, para a gente entender que espiritualmente nós estamos marcados, nós estamos selados. Numa carta selada ninguém mexe, ninguém viola. Você é Deus. O sangue é sobre a sua vida. Não pise no sangue. Não menospreze o sangue. Vamos encerrar. Troca de presentes. Nesse ponto é o que há de melhor, né? Havia troca de presentes, não havia? Na aliança de sangue. As duas partes entram em aliança, a troca de presentes. Sabe o que Jesus nos dá? A vida eterna. Sabe qual é o presente que nós damos para Ele? O nosso pecado. A nossa parte é pior, nós entregamos para Ele o nosso lixo, o nosso pecado, as nossas transgressões, a nossa iniquidade. É isso que nós damos de presente para Ele. Muitas vezes ainda hoje damos a nossa ingratidão, o nosso desprezo às coisas sagradas, a indiferença, a irreverência, porque eu estou falando, ensinando hoje no começo, porque reverência para você.
Hoje o que o mundo aplaude é irreverência. Os irreverentes fazem sucesso, viu, pastor? Em todo segmento, né? Em todo segmento da vida. Se é um jornalista irreverente, ele faz sucesso. Se é um político irreverente, ele faz sucesso. Se é um jogador de futebol irreverente, ele faz sucesso. O mundo aplaude a irreverência. Mas Deus não nos chamou para nós sermos irreverentes. Deus nos chamou para nós sermos referência e sermos referência. Prestarmos reverência, respeito, honra aquilo que Ele fez, aquilo que Ele conquistou. Então Ele nos deu vida, troca de presentes, Ele nos deu dons. O Salmo 68, 18, Paulo cita ele depois em Efésios 4, dizendo: aquele que subiu é o mesmo que desceu, trouxe cativo o que estava em cativeiro, e sabe o que ele fez? Deu dons aos homens, deu presente. Dons é presente, deu presente para mim e para você, Jesus me dando presente, Jesus me dando presente para nós. Aleluia. Um memorial, se estabelece um memorial, não é? Na Aliança de Santo. O memorial é a própria ceia do Senhor, é um memorial. Lá em 11 de Coríntios, a partir do versículo 23 e 25, Paulo vai falar que a ceia do Senhor nos traz à memória a nossa aliança com Deus, e que temos os direitos e deveres para mantê-la viva, essa aliança. Aí nós precisamos entender a voz do sangue. A voz do sangue clama alto. O sangue de Jesus clama mais alto do que a voz do sangue de Abel. A voz do sangue de Abel falava, clamava por vingança, sabia? A voz do sangue de Abel clamava por vingança. Agora, a voz do sangue de Jesus fala de coisas superiores. A voz do sangue de Jesus, ela clama, ela quer dizer, sabe por quê? Ela chama, sabe por quê? Coisas mais superiores do que o sangue de Abel, do justo, porque ela está chamando, sabe do que? A voz dele clama assim: somos justificados. Através do sangue fomos justificados, absolvidos, declarados inocentes, não culpados. Romanos 5:9 diz isso. Então fala assim: Ele nos justificou. Enquanto o sangue de animais fazia só a expiação, o sangue de Jesus é completo. Ele não faz somente a expiação, ele faz a justificação dos pecados. Ele faz, além da justificação, ele faz a remissão dos pecados. Ou seja, Efésios 1:7 diz que nós fomos, mas mais do que fomos redimidos, ou seja, nós fomos redimidos. Mas do que fomos redimidos, então? Paulo fala aos Gálatas no capítulo 13 que nós somos redimidos da maldição do pecado. Foi disso que nós fomos redimidos. Fomos justificados e fomos redimidos da maldição do pecado. Fala assim: o pecado tinha o seu direito. O pecado tinha o seu direito. Fala assim: o mal tem o seu direito. O mal tem o seu direito. Maldição sem causa, irmãos, não encontra pouso. Está escrito. Mas se ela tiver causa, ela pousa. Ela pousa. Quantas pessoas vivem, vocês sabem disso aí no mundo, debaixo de maldições terríveis. Depois que Cristo entra, a família muda. As maldições acabam sendo aniquiladas, quebradas, porque está escrito: maldito que foi pregado no cruz do madeiro. Ele se fez maldição e deu em seu lugar. Sabe o que diz mais? Temos paz. As pessoas vivem procurando paz. Vivem em muitos lugares, coisas. Porém, a verdadeira paz só existe por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz. A Bíblia fala do sangue da sua paz. O sangue traz paz. Sabe o que mais acontece? Somos propriedades de Deus através do sangue. Muitas pessoas se depreciam, sabia, pastor? Tem pessoas crentes achando que a vida não tem mais significado, que se morrer é só mais um.
Você é precioso. Aleluia. Sangue de um inocente foi derramado em seu e em meu favor. Você é preciosa. Glória a Deus. Você é precioso. Aleluia. Muitas pessoas se depreciam dizendo: eu não valho nada. Porém, sabe o que a palavra de Deus diz? Que você vale muito e que tu fosses comprado das trevas pelo que há de mais valioso do céu, na terra e embaixo da terra. Apocalipse 5 fala sobre isso. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Ao nome está sobre todo nome, ao nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Isso envolve tribos, nações, homens de todas línguas e nações, tribos, reconhecerão Ele como Senhor. Não é pouca coisa, irmãos? Não é pouca coisa. Temos uma aliança eterna com Deus. A aliança que temos com Deus através do sangue de Jesus não vai durar 1000 anos ou 10.000 anos. Ela é para sempre, eterna. Hebreus 13, de 20 a 21, o apóstolo que escreveu aos Hebreus diz que é uma aliança eterna. Amém? Não acaba nunca, é infinito. Sabe, o que é mais interessante é que nós somos purificados pelo sangue. Fala, purificados. Purificados. Somos purificados. Somos purificados. Pelo sangue. Sabe por quê? Porque diz que o sangue de Jesus não cobre o nosso pecado. Ele não cobre. Sabe o que ele faz? Ele lava, ele remove, ele purifica de todo o pecado. Eu esperava que você ia vibrar mais com isso. Tem tantas pessoas que estão aqui, mas chegam em casa, a condenação do pecado vem assolar lá dentro de casa. Não tem paz de espírito. Não consegue aceitar o perdão de Deus, Luciano. Não consegue viver o perdão de Deus, mas está aqui dando glória a Deus, está dando aqui me mostrando que está entendendo essa palavra. Mas sabe o que acontece? Você ainda acha que você precisa fazer algo para alcançar essa redenção. Você não precisa fazer mais nada, você precisa crer. Você precisa obedecer e viver essa bênção. O sangue já foi derramado, e esse sangue não é para 1000, 10.000 anos, é para a eternidade, é para uma vida eterna com Ele. O sangue de Jesus, Ele não vai cobrir o nosso pecado, ela está escondidinho aqui, não. Ele lavou, Ele removeu, Ele nos purificou de todo o pecado. E a Bíblia diz, 1 João 1,7: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica, não é nos cobre, nos purifica de todo o pecado. Somos livres do pecado. A gente canta, sou livre, vai cantar daqui a pouco. E está preso na angústia, está preso na ansiedade, está preso no ansiolítico, nos remédios, está preso nos carbolíticos, está preso. Temos que ser livres, irmãos. Na liberdade Cristo te libertou, você foi liberto, agora você tem vida, a vida de Deus, vida abundante. Estamos presos às vezes na falta de perdão, pastor. Não conseguimos perdoar, não perdoamos a esposa, não perdoamos o marido, não perdoamos os filhos. Sempre estamos com o dedo em riste, acusando. E Jesus está falando, eu já purifiquei. Somos livres do pecado. O pecado já não mais tem domínio sobre vós, irmãos. Não tem domínio sobre mim. Ele já não pode mais nos escravizar ao pecado. Podemos exercer livremente o nosso sacerdócio dela. Isso é fé, sim ou não? Sim. Somos vitoriosos. Fala, eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Agora eu tenho a vitória do sangue. Sabe por quê? Não importa as circunstâncias que possam vir sobre as nossas vidas, inclusive a morte. Vou frisar isso de novo. Não importa, pastor Edmilson, o que pode vir sobre as nossas vidas, inclusive a morte. Sobre todas
Nós somos mais do que vencedores através do sangue de Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11 é a referência para isso. Eu louvei a Deus pela vida do pastor Fernando. Na semana que a mãe dele morreu, ele estava em Manaus. A mãe foi sepultada numa quinta ou sexta-feira. Na terça da semana seguinte, ele já tinha voltado, ele não participou do funeral da mãe. E ele veio na terça pregar aqui, alguns irmãos vieram, algumas testemunhas. Engraçado. Eu estava piada para você, piada é uma coisa séria que aconteceu. Um jogador muito querido, eu vou falar o nome dele, mas muito querido. Para mim é um dos melhores que existe. Quando ele jogava no Ameriquinha do Rio de Janeiro, quando ele fazia o gol, ele levantava e ia para a torcida e tinha uma meia dúzia de testemunha lá. Mas quando ele veio para um time grande aqui de São Paulo, o primeiro gol que ele fez, ele viu aquele estádio fervendo, ele falou assim: eu vi que não era testemunha, era milhares e milhares de súditos. Eu estou brincando isso porque algumas testemunhas, os súditos todos não vieram, mas algumas testemunhas vieram ver o pastor Fernando aqui e ele falou assim: sabe, pastor, a minha mãe morreu. Aqui nesse mundo ela morreu. Eu não vou ver ela mais aqui, mas a convicção que eu tenho e que rege a minha vida e que as Escrituras dizem que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou: minha mãe vive. Em Cristo a minha mãe vive. Então, não são anjos, não são demônios, não são potestades, principados, fome, nudez. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será? Eu vejo gente largando Jesus por causa de um namorado, por causa da namorada. Desistir. Vou largar Jesus também. A Bíblia diz que nada vai me separar. Que parte da revelação, crente, você não entendeu ainda? Que parte da revelação não encarnou ainda em você, não virou carne em você? Que parte? Nós somos vitoriosos através do céu. Glória a Deus. Assim, vamos para ela? Vamos para ela? Eu quero chamar os diáconos aqui rapidinho, foram escalados, vem aqui. Enquanto eles estão se preparando, eu vou falando. Jesus veio. Vou pedir que, se o Adriano puder já ficar aqui também, eu já vou estar ministrando a vocês. Ceia vai ser ministrada agora. Amém? Já faz parte da ceia isso aqui agora. Vai fazer. Jesus veio para nos mostrar como Deus Pai é. Amém? Fala assim: Jesus veio para nos mostrar. Jesus veio para nos mostrar como Deus Pai é. Como Deus Pai é. E que tipo de amor Ele tem por nós. Amém? Sabe o amor que Ele tem por nós? É o amor tipo água. Sabe o que é o amor tipo água? João 3,16. Como está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É um amor que se dá. Não espera nada em troca, simplesmente se dá. Se deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Disse Jesus: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Você pode fechar seus olhos? Sabe, irmão, João 15,9 diz que os seus olhos se distraem das pessoas. Feche os olhos. Não existe maior amor do que o de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário, quando Ele firmou a nova aliança conosco. A ceia do Senhor, irmãos, é a aliança de amor do tipo ágape, sabe? É o amor de Deus por nós. É o nosso amor sendo confirmado por Deus Pai, por Jesus, pelo Espírito Santo e uns pelos outros. Isso que a ceia representa. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Jesus, fala assim: Jesus, eu te amo porque o teu sangue firmaste uma nova aliança entre Deus e o homem.
Deus Pai, diga assim: Deus Pai, Deus Pai, eu te amo, eu te amo, porque tornaste isto possível. porque tornaste isso possível. Diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, porque tu és o amor de Deus porque tu és o amor de Deus. em manifestação na minha vida. Sabe, irmãos? Diga assim: meu irmão, eu te amo. Pode dizer, meu irmão, eu te amo, porque tu vives em mim e eu vivo em você, através do sangue da nova aliança. Não somos mais indivíduos separados uns dos outros, mas fazemos parte Nós fazemos parte de um todo, corpo de Cristo, a sua igreja, a sua noiva amada, se preparando para a grande boda. Irmãos, quando nós tomamos então esses elementos aqui da ceia, nós estamos aceitando livremente a circuncisão do nosso coração. E a nossa relação de aliança com Deus, estamos confirmando ela. Estamos dizendo: tudo o que tens é meu, e tudo o que tenho é seu, Senhor. Sua vida é dele, seu coração é dele. Como o Senhor deve se entristecer, amados, quando participamos da ceia, sem compreender o que estamos fazendo. Esta é a razão que Paulo dizia aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 29, dizer que comemos e bebemos indignamente, porque não discernimos. Ao participarmos da ceia, sem entender o que ela significa, é como se estivéssemos desprezando a aliança de sangue e as maldições da lei, as determinações. Que maldições da lei? A lei da maldição da lei não era o pecado, a morte? Sim, não. Pois é, elas são determinação. Aí ficamos fracos, doentes, e muitos já morreram, partiram, porque não serviram o corpo do Senhor. Fracos, a fé dessas pessoas é fraca, quase sem nenhum poder. Doentes, a doença acaba entrando no meio da igreja por falta de discernimento. Morte, e por fim muitos têm deixado de cumprir o plano de Deus na íntegra, pois parte antes da hora. Credo, pastor. Credo cruz. Credo cruz, pastor. Você sabia que muitas pessoas morrem parte antes da hora? Mas não tem um tempo, eu não falando do tempo pré-determinado por Deus para todas as coisas? Pois é, não dizendo que todos, mas muitos têm deixado de cumprir o plano de Deus na íntegra, pois parte antes da hora, porque não discerniram o corpo, não discerniram o sangue. Eu não quero ter meus dias abreviados. E aí, citação: quer prolongar os seus dias sobre a face da terra? Honra seu pai e sua mãe. O filho que não honra pai e mãe tem a vida ceifada da terra. É verdade isso ou não, gente? É ceifado. Filho que não honra pai e mãe, Deus ceifa da face da terra. Sabe por quê? Porque é maldição. Maldição. Um ciclo de desonra que entra, sabe? Somente aqueles que são circuncidados de coração e que entendem o que Jesus fez por nós mediante a aliança do seu sangue são os que devem participar do sacramento da Santa Comunhão, da ceia. Pois bem, eu vou pedir que vocês sirvam. Pode servir.